Tem um país no noticiário neste exato momento que a Bíblia já conhecia pelo nome 2.500 anos atrás. Não é simbolismo, não é interpretação espiritual. É o nome literal, escrito em hebraico antigo, antes mesmo desse império existir. E mais perturbador ainda, um profeta chamado Isaías escreveu o nome completo de um rei persa 150 anos antes dele nascer. O nome próprio, a função que ele teria, as decisões políticas que tomaria. Tudo registrado em pergaminhos que hoje você pode ver nos manuscritos do Mar Morto. Esse país é o Irã. E a história dele com Deus não começou ontem, começou com Noé. Enquanto políticos e analistas tentam entender as tensões atuais no Oriente Médio, a Bíblia já tinha escrito o roteiro completo há milênios. Libertos por um rei persa, salvos do genocídio por uma rainha judia em solo persa, adorado por sábios persas que cruzaram o deserto até Belém, e nos últimos dias, envolvido numa coalizão militar que Deus mesmo vai destruir com fogo do céu. Mas a profecia não termina aí. Tem uma promessa escondida em Jeremias que quase ninguém conhece, e ela muda tudo. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é especulação escatológica. É um fio profético que atravessa do Gênesis ao Apocalipse com uma coerência impossível de ser construída por mãos humanas. Porque quando você enxerga o padrão, as manchetes de hoje deixam de ser notícias aleatórias e se transformam no que realmente são. Páginas finais de um livro escrito antes de qualquer um de nós nascer. E tudo isso começa no lugar mais improvável, logo depois do dilúvio, quando Deus traçou o mapa profético de todas as nações da terra. Após o dilúvio, quando Noé pisou em terra seca com sua família, Deus não salvou apenas 8 pessoas. Ele iniciou uma nova civilização. E em Gênesis capítulo 10, encontramos a tabela das nações, o primeiro mapa genealógico do mundo pós-dilúvio. 2 nomes aparecem como os ancestrais diretos do povo que habitaria o atual Irã. Madai, de Jafé, pai dos medos. Povo guerreiro das montanhas, implacável e disciplinado. E Elão, filho de Sem, da mesma linhagem de Abraão, pai dos elamitas. Comerciantes sofisticados das planícies férteis. 2 linhagens, 2 temperamentos, um só destino selado por Deus. E a primeira vez que aparecem nas Escrituras é na Primeira Guerra Internacional da Bíblia. Gênesis capítulo 14. Quedorlaomer, rei de Elão, lidera uma coalizão de 4 reis do Oriente e invade Canaã. Ló, sobrinho de Abraão, cai prisioneiro. Abraão não espera. Com 318 homens, ataca de noite e derrota os 4 reis. Resgata Ló e humilha a primeira potência do Oriente. Ficou estabelecido ali um padrão que se repetiria através dos séculos. O Oriente se levanta com força militar. O povo de Deus parece vulnerável, mas a intervenção divina vira o jogo completamente. E se você está começando a enxergar esse fio profético, deixa o like agora e se inscreve no canal. Sua ação fortalece este conteúdo. Mas se Elão foi adversário no Gênesis, séculos depois, Deus faria algo impensável. Usaria a Pérsia como instrumento de redenção. E isso foi anunciado com uma antecedência impossível. O profeta Isaías escrevia: em Jerusalém por volta de 700 a.C., o Império Persa ainda não existia. Babilônia ainda não tinha destruído o templo. E Isaías pronunciou 2 profecias extraordinárias. Primeira, Deus levantaria os medos para destruir Babilônia. Detalhe: Babilônia ainda era aliada de Judá naquela época. Segunda profecia, ainda mais perturbadora. Isaías, capítulo 45, versículo 1. Um rei pagão seria chamado de ungido. Teria o nome de Ciro. Libertaria os judeus e reconstruiria o templo. O nome Ciro, em hebraico, Koresh, foi escrito 150 anos antes do nascimento dele, quando o império que ele governaria nem existia, quando o templo que ele reconstruiria ainda estava de pé. Isso transcende qualquer capacidade humana de previsão.
E antes de Ciro entrar em cena, Deus preparou uma testemunha. Daniel, levado para a Babilônia como adolescente, manteve fidelidade absoluta a Deus e recebeu o dom de revelar mistérios. O rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador e exigiu o impossível dos sábios: revelar o sonho sem que ninguém contasse. Ninguém conseguiu até Daniel chegar. Ele descreveu o sonho com exatidão. Uma estátua gigante, cabeça de ouro, Babilônia, peito e braços de prata, Média e Pérsia. 2 braços, mas o persa dominante. Ventre de bronze, Grécia. Pernas de ferro, Roma. Pés de ferro e barro, reinos divididos dos últimos dias. Tudo revelado enquanto Babilônia estava no auge, e Deus já anunciava sua queda. Anos depois, Daniel teve outra visão. Um carneiro com 2 chifres desiguais, investindo para todos os lados. Daniel capítulo 8, versículo 20 explica: o carneiro representa Média e Pérsia. Então apareceu um bode veloz vindo do ocidente, um chifre entre os olhos, e destruiu o carneiro completamente. O bode era a Grécia, o chifre, Alexandre o Grande. Séculos depois, Alexandre destruiu o Império Persa em 3 batalhas principais em menos de 10 anos. Cada detalhe da visão se cumpriu com precisão cirúrgica. Mas antes da Pérsia cair, Daniel testemunhou a queda de Babilônia. O rei Belsazar organizou um banquete monumental e cometeu o erro fatal. Usou as taças sagradas do Templo de Jerusalém para brindar seus deuses. Naquele instante, uma mão sem corpo apareceu escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel interpretou: teu reino foi pesado, achado em falta e dividido entre medos e persas. Naquela mesma noite, Ciro desviou o rio Eufrates. Soldados persas entraram pelo leito seco, e Babilônia caiu sem batalha. Belsazar, morto antes do amanhecer. Ciro cumpriu a profecia de Isaías até o último detalhe. Em 538 a.C., emitiu um decreto permitindo o retorno dos judeus. Financiou a viagem, devolveu 5.400 peças de ouro e prata do templo, autorizou a reconstrução e providenciou madeira do Líbano. Singularidade histórica absoluta. Egito escravizou Israel. A Síria deportou as 10 tribos. Babilônia destruiu Jerusalém. Roma crucificou o Messias. Mas a Pérsia restaurou tudo. Isaías 44, 28. Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me agrada. Cada palavra se cumpriu com precisão impossível. Mas Deus tinha outro capítulo dramático reservado no coração do império. Em Suzã, capital na antiga terra de Elão, uma jovem judia órfã mudaria o destino de sua nação. Ester, criada pelo primo Mardoqueu, foi levada ao harém real quando o rei depôs a rainha Vaste. Escondeu sua identidade judaica e conquistou o favor do rei. Foi coroada rainha da Pérsia. De refugiada exilada a mulher mais poderosa do império. Amã, descendente dos Amalequitas, inimigos históricos de Israel, foi promovido a primeiro-ministro. Quando Mardoqueu se recusou a se prostrar diante dele, Amã tramou o genocídio de todos os judeus do império. Convenceu o rei com mentiras. O decreto foi selado. Data marcada: 13 de Adar. Extermínio autorizado em todo o território persa. Mardoqueu enviou recado urgente para Ester com a frase imortal: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester enfrentou um dilema mortal. Ir ao rei sem ser chamada significava pena de morte automática, a menos que ele estendesse o cetro de ouro. Ela decidiu arriscar. Pediu jejum de 3 dias e declarou: se perecer, pereci. Depois caminhou para o trono. O cetro foi estendido. Em 2 banquetes estratégicos, revelou toda a verdade no momento exato. Amã foi desmascarado e enforcado na própria forca de 23 metros que construiu para Mardoqueu. Novo decreto. Os judeus podiam se defender. 13 de Adar virou dia de libertação. 75.000 inimigos mortos. E a festa de Purim instituída,
celebrada até hoje. Mais uma vez, a Pérsia foi instrumento de proteção divina. Deus coloca pessoas certas em posições certas no tempo certo. Transforma maldição em bênção. Usa até império pagão para preservar o povo da promessa. E séculos depois, quando o Messias nasceu, foram homens da antiga Pérsia os primeiros a reconhecê-lo. Mateus capítulo 2. Uns magos do Oriente chegaram perguntando: onde está o rei dos judeus que acabou de nascer? A palavra grega magoi descreve sábios e astrônomos, provavelmente das terras medo-persas. Daniel viveu na Babilônia e Pérsia por mais de 70 anos como chefe dos sábios. Escreveu profecias cronológicas precisas. Daniel capítulo 9 apresenta um cálculo. Desde a ordem para reconstruir Jerusalém até o Messias, 69 semanas de anos. Esse cálculo apontava para aquela geração. Os escritos de Daniel eram provavelmente estudados pelos sábios persas. Quando a estrela apareceu, sabiam o que significava. Cruzaram o deserto e em Belém se ajoelharam diante do menino. 3 presentes, 3 confissões. Ouro, ele é rei. Incenso, ele é Deus. Mirra, ele vai morrer. Enquanto líderes religiosos de Jerusalém permaneciam indiferentes, foram homens de terra persa os primeiros a adorar o Salvador. Povos que começaram adversários de Abraão se tornaram libertadores com Ciro, protetores com Ester e adoradores com Cristo. Mas a história profética da Pérsia não termina em Belém. As Escrituras revelam seu papel nos tempos finais. E esse papel é sombrio, mas surpreendente no desfecho. Ezequiel capítulos 38 e 39 descrevem Israel restaurado na terra, já cumprido em 1948. Uma grande coalizão marcha contra Israel, liderada por Gog, príncipe de Magog. Ezequiel 38, versículos 2, 5 e 6, listam os integrantes. Pérsia é explicitamente nomeada. Cuxi, Sudão e Etiópia. Puti, norte da África. Gomer e Togarma, regiões da Turquia e Cáucaso. E Magog, associado a uma potência do norte. O detalhe impressionante. Ezequiel escreveu isso em 580 a.C., quando a Pérsia era aliada de Israel. Ciro libertaria os judeus 40 anos depois. Mas a profecia diz: nos últimos dias, Pérsia estará em coalizão contra Israel. Por 2.500 anos, isso pareceu impossível. Hoje, o Irã é o maior inimigo declarado de Israel no Oriente Médio. A descrição do ataque é assustadora. Ezequiel 38:9. Subirás como tempestade, como nuvem que cobre a terra, grande multidão e poderoso exército. Escala massiva, coordenação sem precedentes. Objetivo: aniquilar Israel. Mas o que acontece não é batalha entre humanos, é intervenção divina direta. Ezequiel 38, 18 a 23 descreve: terremotos sacudem o campo de batalha, montes desabam, exércitos atacam uns aos outros em confusão, pestilência, chuva torrencial, granizo, fogo e enxofre do céu. A coalizão mais poderosa da história é aniquilada por juízo sobrenatural. Ezequiel 38, 23. Serei engrandecido e santificado, e me darei a conhecer, e saberão que eu sou o Senhor. Mas aqui a narrativa toma um rumo que quase ninguém ensina. Jeremias capítulo 49, versículos 35 e 39. Escrito em 597 a.C. A mensagem tem 2 partes. Primeira: quebrarei o arco de Elão, espalharei o povo para todos os lados. Elão, sudoeste da Pérsia, hoje província de Cuzistão, no Irã. Isso se cumpriu historicamente. Mas a segunda parte choca. Versículo 39. Mas nos últimos dias, restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Mesmo após participação na coalizão de Ezequiel 38, mesmo após juízo devastador,
a promessa explícita de restauração. Deus não abandona definitivamente nenhum povo. O juízo não é a palavra final. Assim como Nínive se arrependeu com Jonas, assim como Ciro foi instrumento de redenção, a porta da graça permanece aberta. Zacarias capítulo 14, versículo 16 acrescenta: As nações que sobreviverem subirão a Jerusalém ano após ano para adorar o rei. Estará o Irã entre elas? A Bíblia não dá certeza absoluta, mas deixa a porta aberta. O mesmo Deus que ungiu Ciro, salvou através de Ester, recebeu a adoração dos magos. Pode escrever redenção nas páginas finais. Do Gênesis ao Apocalipse, a Pérsia está em cada etapa crucial. Quando Abraão resgatou Ló, Elão já estava escrito. Quando Isaías escreveu o nome de Ciro 150 anos antes, a providência já estava em movimento. Quando Babilônia caiu, foi um rei persa quem reconstruiu o templo. Quando Ester arriscou a vida, foi providência através de rei pagão. Quando os sábios seguiram a estrela, foi herança profética persa que os guiou. E quando os capítulos finais forem escritos, o Irã estará presente. A história dessa nação é a história da humanidade. Criada com propósito, afastada por rebelião, sujeita ao juízo e ainda alcançada por graça sem fronteiras. Não importa quão longe uma nação se afaste, a mão de Deus ainda pode alcançar. O arrependimento pode mudar destinos. A restauração permanece no horizonte profético. As manchetes de hoje sobre o Irã, tensões nucleares, alianças militares, hostilidade contra Israel, não são acidentes. São páginas de um livro escrito antes de nós nascermos. Quem tem olhos para ler, enxerga exatamente onde estamos. Se este vídeo abriu algo dentro de você, compartilhe com quem precisa ver. Deixa o like para que alcance mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos estudos, porque as profecias bíblicas ainda têm muito a dizer sobre o tempo que vivemos. A palavra já foi escrita. A história está se cumprindo. E o desfecho está nas mãos de Deus. Que o Senhor abra seus olhos para os sinais dos tempos e prepare seu coração para o que vem. Fique na paz.